boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp 11 97335 0038, 11 97335 0038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos formar aqui o nosso time de convidados para análise e debate dos assuntos propostos aqui hoje. Com a gente, Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Liviano, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Prazer estar com você. Um feliz 2022 para você, para a Zenilda, para todos, Pedro, para todos do Gente que Fala, hoje Gente do MPD que Fala. Também uma saudação especial para a querida Rogéria Jeremec, Camila Studart, para o Cláudio Mairovich, que nos honram com a presença aqui hoje. Que nós possamos continuar aqui a nossa jornada de informação e de fortalecimento da cidadania. Teremos um ano bastante complexo para o país e a nossa responsabilidade será maior. Por isso, que sigamos fortes aí, com o apoio da CBDL, do querido Carlos Gouveia. Vamos em frente. Vamos em frente, assumindo aqui a nossa responsabilidade para esse ano que se inicia. Obrigado pelas palavras e seja bem-vindo mais uma vez, procurador Liviano. Camila Studart, doutora Camila Studart, advogada, palestrante, consultora especializada em Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Camila, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui com todos vocês, grandes nomes aqui hoje. Feliz 2022, que realmente seja um novo ano de verdade, né? Parece que a gente está conseguindo vencer aí essa luta que a gente vem travando durante esses anos e eu estou bastante otimista. Muito bom estar aqui e oi para todos os ouvintes aí da rádio que estão conosco hoje. Obrigado pela presença, doutora Camila Studart. Também conosco a Rogéria Jeremec, Compliance Officer do grupo Latam Airlines. Tudo bem, Rogéria? Rogéria Jeremec. Algum problema com a conexão dela, com a transmissão dela? Vamos aqui dando sequência, então, com o Dr. Cláudio Mairovich, médico sanitarista da Fiocruz de Brasília, ex-presidente da Anvisa. Ele é diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, vice-presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Está com a gente aqui nessa jornada, falando de Brasília. Tudo bem, doutor Cláudio Mairovich? Bom dia, tudo bem? Só uma breve correção. Eu fui diretor de Vigilância do Ministério da Saúde, atualmente eu sou sanitarista da Fiocruz, aqui em Brasília. Agradeço imensamente aqui Mauro, agradeço a CBDL, Carlos Gouveia, Ministério Público Democrático, procurador Roberto Liviano e as colegas de programa com quem eu tenho a felicidade de compartilhar esse tempo. Estão fazendo a correção aqui, doutor Cláudio Mairovich, ex-diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde e médico sanitarista da Fiocruz, aí em Brasília. Vamos ver aqui a conexão da Rogéria. Tudo bem, Rogéria? Você já está presente? Oi, eu estou presente. Bom dia a todos. Eu só estou vendo que o meu vídeo não entrou. Fazer as coisas ao vivo dá esse tipo de dificuldade mesmo. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o convite do meu querido amigo Roberto Liviano. Um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença, Rogéria Jeremec, Compliance Officer do Grupo Latam Airlines. Vamos fazer o seguinte, Rogéria, eu vou dar início aqui à nossa pauta aqui. Você sai da conexão, volta e, de repente, tudo se acerta e tudo se ajeita. Estamos ao vivo e é assim que as coisas funcionam. Vamos lá, nosso primeiro assunto. Olha, minha gente, de cada R$10 recebidos pelos partidos de dinheiro público em 2015, pelo menos
real desses 10 foi gasto de forma questionável. Esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao julgar as prestações de contas das siglas dos partidos. Entre as despesas que a Justiça Eleitoral reconheceu como irregulares estão compras de itens de luxo, festas, reformas em imóveis de dirigentes, viagens injustificadas, pagamentos em duplicidade e honorários para advogados de réus da Lava Jato, além de indícios de falsidade ideológica. Procurador Liviano, um pouquinho mais de números aqui para a nossa audiência entender o drama aqui, o problema. Dos 811 milhões de reais distribuídos aos partidos naquele ano, em 2015, quase 77 milhões foram gastos, portanto, de forma irregular. Nós temos 33 siglas, 33 partidos, o tribunal reprovou as contas de 20 deles, e as outras 13 siglas foram aprovadas, as contas das outras 13 siglas foram aprovadas com ressalvas. Pegando aqui que a gente está falando de 2015, só este ponto já demonstra uma lentidão do Tribunal Superior Eleitoral ao julgar as prestações de contas das siglas. Isso é um problemão enorme, é muito devagar o trabalho. O que o Ministério Público Eleitoral também pode fazer em relação a tudo isso? É difícil, né? Bom, Mauro, o primeiro ponto é o seguinte: jogar luz sobre essas dificuldades que existem em relação à fiscalização do dinheiro que provém do fundo partidário, do fundo eleitoral. É uma verdadeira farra e existe uma sanha em atacar esse dinheiro e fragilizar a maneira de fiscalização em relação a isso, né? Como você destacou, e essa matéria do Estadão, do último dia 16, joga luz sobre isso, é muito relevante. Dos 33 partidos examinados, todos eles têm irregularidades. Em 20 partidos, rejeição das contas. Em 13, ressalvas. Não é? Então, você vê que a situação é muito grave. Não é? E aí, qual é a reação do Congresso? Ao invés de nós enrijecermos a legislação, nós tivemos, no ano passado, o desmonte da lei de improbidade. Nós tivemos o esmagamento da lei da ficha limpa, no sentido de fazer o quê? Quando as contas são mal prestadas, o candidato mantém a elegibilidade e, com isso, se enfraquece. O Caixa 2, a punição ao Caixa 2 eleitoral, permite-se a compra de votos, ou seja, o Congresso ele exerce o poder de costas para o povo. Não é? É uma reação absurda, inconcebível, totalmente em dissintonia com a ideia da prevalência do interesse público. Isso é absolutamente inaceitável, a postura que se tem. O partido político ele é juridicamente um ente privado, mas o dinheiro que alimenta os partidos é um dinheiro público. E, por ser público o dinheiro, é necessário que se respeitem regras. É inadmissível que esse dinheiro que financia os partidos, ele banque luxos, festas, viagens sem nenhum fundamento, reformas de bens dos dirigentes dos partidos, coisas que foram detectadas nessa fiscalização, que se refere a 2015, porque o número de auditores do sistema do TSE é um número exíguo. Né? Então, essa matéria ela mostra a quantas anda o nosso sistema. E por isso que eu sempre digo, para fechar esse comentário, seria muito bom para o Brasil que nós tivéssemos as candidaturas independentes, não para implodir os partidos, mas para abrir o leque de opções para os eleitores e para tirar os partidos da zona de conforto, porque eles não se veem obrigados a nada. Nós temos uma república democrática constitucional, mas os partidos se consideram entes acima da lei, que não têm obrigação de respeitar coisa nenhuma. Não há compliance, não há accountability, não há princípios morais, não há princípios éticos. Eles simplesmente estão acima da lei. E isso é inadmissível. A Rogéria já está com a gente, acredito que não consigo vê-la aqui. Rogéria Geremek.
Sim, eu estou aqui, eu só não consigo mesmo o vídeo, infelizmente. Mas Mas vamos seguir aqui, a gente tem o seu áudio. Os partidos políticos são entidades privadas usando dinheiro público, a gente precisa de uma reforma, tanto se fala nisso, mas essa reforma não virá, né? Então, eu não sei se há muito interesse, né, por parte deles. Eu sou uma defensora do programa de compliance em todas as organizações. Eu sempre falo que compliance cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer empresa, em qualquer escola, em qualquer partido político, em qualquer grupo organizado, você tem que ter. Uma padaria pode ter um programa de compliance. Claro que aí numa simplificação muito maior, né? A gente tem que ter os níveis de complexidade. Mas veja, isso seria fundamental. Se a gente tivesse um programa de compliance para os partidos políticos, teria que ser como uma regra, assim como os estados estão organizando as suas licitações, exigindo que os participantes, muitas vezes até para poder participar, ou muitas vezes como fator de desempate, tenham um programa de compliance. Seria, talvez, né, de lege ferenda, uma boa iniciativa justamente essa, que viesse uma lei, e aí eles mesmos, né, que são os políticos que teriam que votá-la, exigindo que um partido, para poder funcionar, para poder ser instituído, tivesse um programa de compliance eficaz. E talvez até com um selo de eficácia. A gente tem tantos selos hoje aí, basta citar o do Ethos, né, que é super reconhecido. Então, de verdade, eu acho que seria um ótimo começo. Um patamar dos sonhos, não é, doutora Camila Studer? Toda vez que a gente fala de compliance, né, a gente fala de coisa boa. Eu sou uma grande defensora do compliance. O compliance se aplica a todas as matérias e nada mais é do que uma conformidade com o que é certo, né? Então, acho que tudo tem que ter o compliance. O profissional do compliance tem todo o meu respeito. A gente precisa cada vez mais de compliance, aí, principalmente no Brasil. Doutor Cláudio Maierovitch, a sua observação, seu entendimento sobre esse tema, o fundo partidário bancando itens de luxo e as contas dos partidos políticos aí reprovadas ou com ressalvas, as contas de 2015, né? Eu tenho um conjunto de preocupações. Primeiro, vamos lembrar, partidos políticos são essenciais à democracia. Infelizmente, nós temos um desvirtuamento do conceito de partido político no Brasil. Os partidos aqui muitas vezes são formados por oportunidade ou por interesse econômico e menos por afinidade ideológica ou por que são portadores de proposta para o país. E aí me preocupa quando algumas notícias tratam um assunto por atacado. Aprendi aí com colegas juristas ao longo da vida, faço referência do procurador Viviano, a questão do direito ao contraditório. Então, a gente viu a notícia de que todos os partidos estão agindo de forma errada. Acho que é provável que todos tenham irregularidade, mas eu hesito em acreditar em alguma regra que é descumprida por 100% das pessoas sujeitas a essa regra. Acho que é importante, então, não apenas julgar luz no assunto de forma geral, mas nos seus detalhes, procurando saber o que foi gasto com atividade política, que talvez se aproxime mais da finalidade do uso desse recurso, e o que foi gasto com interesses pessoais, com luxos, com quaisquer tipo de despesas que digam respeito às pessoas e à sua vida, e não à vida política das pessoas e dos partidos. 12h15, este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e o nosso próximo tema, a Corte de Cassação de Roma, que é a última instância da justiça italiana, rejeitou o recurso apresentado por Robinho e por Ricardo Falco, amigos do jogador, e confirmou a condenação de ambos a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa
numa boate em Milão, no ano de 2013. Essa sentença é definitiva, não cabe mais recurso, e a execução da pena é imediata. Com a condenação, a justiça italiana poderá pedir a extradição de Robinho e também do amigo Falco, né? Mas a Constituição, a nossa Constituição, veta a extradição de brasileiros. Desta forma, a Itália poderá pedir que eles cumpram as penas numa penitenciária aqui no Brasil. Procurador Liviano, quais as chances deles cumprirem essa pena aqui no Brasil? É uma questão bastante complexa, que envolve conceitos não só de direito penal, como de direito internacional. Sem me alongar demais, para ouvir todo mundo, inclusive, e é muito relevante ouvir a palavra das mulheres, da Camila, da Rogéria, porque aqui está em jogo a dignidade da mulher, né? A vítima desse crime foi uma albanesa de 23 anos, num estupro coletivo, um ato horrendo ocorrido em Milão, na Itália, e deve-se destacar que esse julgamento ele já percorreu todas as etapas lá na Itália, e é importante também destacar que uma das provas utilizadas no processo foi a escuta ambiental, né? A escuta ambiental, as gravações, são admitidas como prova em todo o mundo ocidental democrático. Infelizmente, o Brasil deixou de admitir isso como prova desde o ano passado. Ao longo da discussão sobre o pacote anticrime, houve uma reviravolta e agora o Brasil não permite mais mulheres que são alvo de agressões por parte de seus companheiros, jornalistas que gravam casos de propina e apresentem ao Ministério Público ou quaisquer autoridades gravações em que eles participem dos diálogos por força de decisão do Congresso Nacional. Agora, isso não tem mais valor como prova. No caso de Robinho, pela lei italiana, isso tem valor. A escuta ambiental que é válida, como em todo o mundo ocidental democrático, como na Alemanha, como na Espanha, como em todos os lugares. Esse é o padrão, esse é o estándar. Portanto, Robinho foi condenado a 9 anos por esse estupro. No entanto, ele está aqui no Brasil, né? E isso, a efetividade desta punição dependerá de um ato de colaboração do governo brasileiro ou do gesto, do movimento do Estado italiano, no sentido de que o Estado italiano entenda que é eficaz, que ele cumpra a pena para o qual ele foi condenado em presídio brasileiro, porque o crime de estupro também é punido no Brasil. E essa é uma das condições para que haja essa cooperação. Isso não é impossível. Nós já tivemos essa discussão em relação ao caso de Henrique Pisolato, né? Essa foi uma questão que recentemente ensejou esta discussão. O que vai ocorrer nos próximos dias vai ainda ensejar um longo debate. Nós não podemos desconsiderar que há outras consequências decorrentes disso. A meu ver, do ponto de vista moral e de imagem, está muito abalada a imagem de Robinho como atleta. Robinho, que chegou à seleção, foi um grande jogador no Santos, mas depois desses episódios a sua imagem fica profundamente abalada, né? Se ele foi talentoso dentro do campo, fora do campo, foi responsável por esses atos horrendos contra a dignidade sexual de uma mulher, condenado de maneira justa, porque seu direito de defesa foi respeitado e ele foi, ao final, condenado por esses atos gravíssimos, né? Tudo isso dependerá, a análise formal vai ser feita pelo Supremo, mas dependerá da postura do governo federal. Se o governo federal vai querer colaborar com o Estado italiano, se haverá essa decisão, porque o poder punitivo ele é um poder que cabe ao chefe de Estado. Então, isso dependerá de negociações e dessa visão a respeito do todo em relação a essa punição. Doutora Camila, estuda o seu entendimento, Robinho e Ricardo Falco deverão ser presos no Brasil, a sua expectativa nesse
país, né, onde a mulher, a gente vê o tempo inteiro notícias de violência contra a mulher, violência sexual, apesar de toda a legislação que temos aqui, também não temos toda a garantia de proteção à mulher como deveria ser, né? Exatamente. Essa é uma matéria, como o doutor Roberto disse, uma matéria que envolve o direito penal e o direito internacional. É um avanço essa condenação, né? Mas acredito que seja, infelizmente, uma condenação sem efeito. Vai me surpreender muito se Robinho vier a cumprir essa pena, porque não é o que nos indica, né? Principalmente no Brasil, que a gente ainda tem essa sociedade que acha que o estupro ainda é culpa da vítima, que não foi bem assim. A gente teve um evento recente, né, sobre uma vítima que foi ali, que sofreu uma segunda violência, né, dentro da audiência. Então, se o Robinho vier efetivamente a cumprir a sua pena, eu vou ser surpreendida positivamente. Infelizmente, acredito que não, ele até foi contratado pelo Santos logo após tudo isso, por pressão da sociedade, o Santos rescindiu o contrato, mas daí esse é um reflexo, né, do que tem, né? Ele foi contratado mesmo com meio a toda essa polêmica, as acusações que ele sofria, e ainda assim o Santos resolveu apoiá-lo como profissional. Então, não acho que isso vá surtir efeito, mas a gente sempre torce para que sim. Rogéria, pode ser que seja uma condenação sem efeito, né, como destacou a doutora Camila, o seu entendimento, o que pode acontecer na sua expectativa? Então, eu não lembro agora de quem que é aquela frase, que no Brasil até o passado é incerto, mas quanto mais o futuro, né? Eu duvido muito que uma pessoa que tem as condições que ele tem acabe... Aliás, eu vou falar uma coisa, até o mensalão, eu tenho 35 anos de graduação em Direito, né? Eu sou advogada há 35 anos. E eu cresci, me formei e vivi toda a minha vida até o mensalão acreditando que ricos, poderosos, jamais iriam à cadeia. O mensalão e depois a Lava Jato mudaram a minha perspectiva positivamente. Eu comecei a achar que a lei era para todos. Claro que agora, com os recentes acontecimentos, eu voltei a entender que não é para todo mundo, que rico, poderoso nunca vai para a cadeia, e quando vai, depois dá-se um jeito e ele acaba que não cumpre mesmo. Então, eu acho difícil, né, que isso aconteça, até porque existe a teoria de que, como as prisões aqui no Brasil são realmente insalubres, para dizer o mínimo, que seria até tortura, condenar. Então, eu tenho certeza que vem alguma coisa por aí. Mas o que eu queria abordar aqui, mais do que se ele vai ou não, é a questão do estupro em si, porque eu acho que é pouco comentada. Eu acho que o estupro não tem a ver com sexo, ainda mais para um jogador de futebol riquíssimo. Ele consegue sexo de graça, ele não precisa pagar. Tem mulher se atirando, a gente viu recentemente um outro jogador mais famoso ainda, mais rico ainda, e que foi acusado de estupro e toda a confusão que deu. Então, assim, tem mulher disponível, e homem também, porque tem de tudo, disponível para sexo. O estupro não tem a ver com sexo, tem a ver com poder, tem a ver com a coisificação da mulher. Ainda mais uma imigrante albanesa, que talvez nem falasse direito o idioma, não sei. Então é isso, você é uma coisa, você é minha e eu te possuo. Então, nesse sentido, essa condenação ela é emblemática. Vindo ele ou não a cumprir efetivamente a pena, é um marco. É uma pessoa poderosa, uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa com grande êxito profissional na carreira dele e que foi condenada depois de um processo e julgada culpada por ter feito uma coisa que fere a dignidade da pessoa humana. E, nesse sentido, eu já acho que é altamente positiva essa sentença por valorizar isso. E a Camila lembrou muito bem o caso recente que a gente teve
que eu assistia e falava, não é possível, não estou vendo isso. Quer dizer, é aquela história, né? O que você queria com aquela roupa? Eu queria me sentir bonita. O que você queria dançando daquele jeito? Eu queria me divertir. O que você esperava bebendo daquela forma? Eu queria relaxar. Então, é sempre isso, é sempre a visão de que a mulher fez alguma coisa, a mulher deu mole, entre aspas, né? Por isso eu achei A culpa é sempre da excelente. vítima, não é, Rogéria? É isso mesmo que você falou, a culpa é sempre da vítima, e não é. E não é, a gente não pode estereotipar essa situação. O estupro é a prova do poder de quem estupra, que é o mais forte, é aquele que pode dominar a vítima, e é a coisificação da vítima, no caso da mulher. Deixa eu só acrescentar a esses excepcionais comentários da Camila e da Rogéria, são muito pertinentes, dessa questão do abuso do poder, e lembrar do deputado Cury, aqui da Assembleia Legislativa, que, filmado, ele praticou atos de assédio contra sua colega de outro partido, e, ao invés de ter sido cassado por falta de decoro, como deveria ter sido, simplesmente sofreu uma suspensão, né? O que é necessário para ele ser cassado num gesto de tamanho desrespeito à dignidade humana, desrespeito a uma mulher, filmado, né? O que é necessário? O que mais falta? Né? Como bem pontuou a Rogéria, né? Que é esta coisificação, esse desrespeito profundo, né? Que a Camila também colocou. O que mais é necessário? E o Robinho, ele declara, não, ele dava risada ao declarar, não, mas ela estava totalmente bêbada. Né? Então, como ela estava totalmente bêbada, ele podia fazer o que ele bem quisesse, porque era um objeto, era uma coisa, né? À disposição de satisfazer o prazer dele, né? O que é um comportamento doentio em massa, né? O que é muito preocupante, mas eu acho que a não efetividade da condenação pode ser muito ruim, porque vai virar uma zombaria, né? Mais aquela coisa do dar em nada, né? Então, eu acho que a gente tem que pressionar no sentido de que ele seja efetivamente preso e que ele cumpra a pena dele, para que sirva de exemplo, né? Para que não seja só ali uma condenação para colocar no quadro, para que seja efetivo, para que a pena tenha, né, cumpra a sua função social, que é a de não faça, senão vai acontecer com você. Hoje a gente não tem isso, pressão, né? Para a pena ser cumprida. Exatamente. Liviano, eu queria pegar um gancho no que você falou. Eu tenho um filho de 19 anos e há muito tempo eu converso com ele sobre a questão do sim é sim e tem que ser expresso. E não é não, e se falou não com vozinha de não, mas que quer, é não porque disse não. E falo muito isso com ele, eu falo assim, se estiver bêbada, considere que é não, porque o sim dela não vale. Se estiver desacordada, você tem que ser necrófilo para querer alguma coisa com aquela mulher. Então, o não é não sempre. E isso tem que ser ensinado dentro de casa. Não é possível que o camarada ache que porque a mulher está bêbada, quem nunca bebeu e ficou além do ponto que deveria? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Agora, ainda que a pessoa seja absolutamente abstêmia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela estava bêbada, então aí mesmo é que é não pode, vai abusar. E veja, a pessoa está arguindo a própria torpeza. Como eu percebi que ela estava fora de si, não tinha condição de reagir, eu fui. Isso para mim, a meu ver, né, é você justamente justificar que você se aproveitou de uma situação de fragilidade daquela pessoa. Doutor Cláudio, seu entendimento? Bom, quanto ao mérito, não há dúvida, é uma atitude repugnante, inaceitável. Isso acho que todos os colegas aqui de programa já foram bastante enfáticos.
preocupa-me essa possibilidade da impunidade. Primeiro, porque o tratado existente entre Brasil e Itália não prevê a execução automática da pena aqui. Isso significa que dependemos ou do Superior Tribunal de Justiça ou do chefe do Poder Executivo. E aí vamos lembrar, este chefe do Poder Executivo, antes de ser presidente da República, quando deputado, fez discurso na Câmara dizendo que só não estuprava uma colega porque ela não merecia. Então, eu acredito muito pouco na possibilidade de que aquele senhor venha a dar algum passo, algum apoio a essa punição, ou algum apoio a políticas que protejam a mulher, que protejam apenas a mulher, mas as pessoas fragilizadas em qualquer situação, uma vez que o seu discurso é de violência contra essas pessoas. Espero que, num lampejo de demagogia, que seja num ano eleitoral, isso permita uma decisão diferente. O programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Faltando 29 minutos para 1h da tarde, uma parada rapidinha, um intervalo para a mensagem do nosso apoiador e a gente já volta em seguida. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais, Instagram, Facebook e ainda do nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, sempre uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 27 minutos para 1h da tarde agora. E vamos para o nosso próximo tema. A diretoria da Anvisa decidiu ontem adiar a liberação do autoteste de Covid no país, pedido pelo Ministério da Saúde na semana passada. Por 4-1, a agência deu um prazo de 15 dias para que o Ministério apresente informações adicionais sobre o uso dos testes que já são usados nos Estados Unidos e na Europa. A diretora Cristiane Jordan foi a única que votou para liberar o autoteste, mas fez ressalvas para destacar que o Ministério deveria detalhar uma estratégia de testagem em âmbito nacional. Para os demais diretores, no entanto, o governo deve elaborar essa política pública antes que os autotestes sejam liberados. Dr. Cláudio Maierovitch, a gente tem tratado desse assunto aqui nos últimos dias, com bastante intensidade. Aqui existe aquela resolução da Anvisa, de 2015, que proíbe diagnósticos por meio de autotestes para doenças com notificação obrigatória. Esse é o ponto inicial da história. E aí a Anvisa pedindo ao Ministério da Saúde que apresente uma política pública para tudo isso, não é verdade? Primeiro, eu quero pedir licença para a gente conversar um pouco sobre a testagem, a importância da testagem. Nós, infelizmente, não tivemos, ao longo deste período, desde que a pandemia iniciou, nenhuma política definida pelo governo federal para enfrentar a pandemia. O que eu quero dizer com enfrentar a pandemia? É ter estratégias para reduzir a circulação e a transmissão do vírus, e não apenas apagar incêndios enviando equipamentos para hospitais, e mesmo esses com muito atraso, muita falha. Só passamos a enfrentar a pandemia de verdade quando iniciamos a vacinação. Testar as pessoas sistematicamente, de maneira fácil e ampla, seria uma estratégia importante para que essas pessoas pudessem ficar isoladas e as pessoas com quem elas tiveram contato também ficassem isoladas. E aí não tivemos, tampouco, qualquer política para estimular a testagem ou para que o poder público oferecesse testes de maneira ampla e acessível à população. Isso tem que acontecer. O governo tem que oferecer testes de maneira ampla, de maneira acessível, sem filas enormes e sem grandes exigências. Olha, a pessoa não tem que estar
tossindo e se sentindo à beira da morte para ser testada. Se ela teve contato com alguém, ela deve ter direito ao teste. É a ideia que se trabalha nos outros países. Como se combate uma epidemia? Eu quero saber onde está o vírus. Onde está o vírus? As pessoas. Em que pessoas? Vamos testar para descobrir em que pessoas, isolar, controlar, descobrir quem são os contatos. Isso seria fundamental no controle da pandemia. E o autoteste, ele pode ser um elemento complementar importante, porque facilita muito o acesso e dá autonomia para as pessoas, sem que elas tenham que pegar uma fila de um serviço de saúde para passar por um profissional que vai pedir um exame e aí pegar uma fila e descobrir aonde está disponível esse exame ou pagar um valor que, em geral, é inalcançável para a maior parte das pessoas para conseguir fazer um teste. Então, o autoteste é um elemento importante. Isso tem sido demonstrado em vários países europeus, Estados Unidos, Canadá, como um complemento importante e que deveria, sim, ser parte de uma política pública. O governo brasileiro hesitou em incluir como uma política pública. No entanto, anunciou que seria política pública. Em tese, isto deveria bastar para a Anvisa. Não cabe à Anvisa avaliar a política pública ou dizer se o documento do Ministério está bom ou mal. Cabe à Anvisa autorizar. Então, uma vez que o Ministério da Saúde comunicou à Anvisa que isso integra uma política pública, na minha opinião, não faz parte da competência legal da Anvisa dizer que quer mais detalhes, que a política não está boa, que não está clara, etc. Caberia apenas à Anvisa dizer, não, então nós vamos avaliar tecnicamente os produtos que pleiteiam o registro, a autorização para serem oferecidos no Brasil. Então, acho que tivemos um problema que o Ministério não tornou clara a sua política. É verdade, como sociedade devemos cobrar isso do governo, cobrar isso do Ministério. Mas acho que tivemos uma reação indevida da Anvisa ao se colocar como quem avalia a política pública, o que não é seu papel. Quais são as implicações, então, doutor Maierotti, em relação a essa reação da Anvisa, uma vez que isso acaba provocando um atraso, e a próxima etapa justamente seria a Anvisa analisar o que os fabricantes têm à disposição para colocar no mercado. Enquanto isso não acontecer, enquanto a Anvisa não tiver o que ela está exigindo do Ministério da Saúde, essa etapa não vai acontecer. Ao longo dos últimos dias, acho que todos nós temos percebido, duvido aqui que qualquer um dos presentes e das pessoas que nos ouvem nesse momento não tenha tido na sua família alguém com diagnóstico de Covid nas últimas 2 semanas. Está sendo uma onda avassaladora, impressionante. E acabaram os testes. Não tem teste em farmácia, não tem teste em laboratório, não tem teste em lugar nenhum. Deveria haver uma sensibilidade grande para que houvesse uma disposição para importar, para oferecer no mercado, para colocar à disposição das pessoas esse instrumento. Isso é fundamental. Então, acho sim, o Ministério da Saúde tem que fazer um anúncio de uma política mais consistente, tem que oferecer, e não apenas dizer que as farmácias podem vender testes, tem que oferecer gratuitamente, como faz o Reino Unido, a França, a Alemanha, uma série de outros países que trabalham com essa estratégia. E a Anvisa, na minha opinião, caberia, sim, proceder à análise técnica, e isso não deve ser surpresa, porque o autoteste, ele é idêntico ao teste de antígeno que já é oferecido. O que muda é a rotulagem e são que devem ser dirigidas ao público leigo e não aos profissionais especializados que fazem nas farmácias e laboratórios. Então, a expectativa que havia realmente era que em poucos dias já houvesse autotestes à disposição da população. E para finalizar esse tópico, doutor Cláudio Maierovic, em relação à notificação que cada usuário desse teste vai ter que fazer para o Ministério da Saúde, estamos em condições, o brasileiro tem condições de entender isso, o brasileiro médio tem condições de entender isso, como fazer isso? Claro, a notificação é uma preocupação importantíssima. Trabalhei com isso a vida inteira, com notificação de doenças, inclusive no Ministério. É isso que alimenta
as decisões sobre Sim. as políticas e sobre o controle de doenças. No entanto, nós não podemos deixar de oferecer uma política pública porque há dificuldade do poder público em ter informações. Então, isso é uma coisa importante. Agora, vamos olhar para o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas não têm acesso ao teste, não fazem teste, portanto elas têm a doença e isso não é sequer conhecido. No outro cenário, as pessoas teriam acesso ao teste, fariam o teste, uma parte seria positivo e talvez uma parte dessas pessoas não notificassem. Agora, a parcela que notificasse já seria um ganho em relação ao que existe hoje. Nós temos que oferecer o teste e dar muita informação para as pessoas. Tem uma estratégia de comunicação que fale da importância da notificação, ensine a fazer o teste adequadamente, interpretar e a ter a atitude de proteção. Eu posso fazer uma pergunta para o doutor Cláudio? Sim, doutora Camila. Como advogada de proteção de dados, eu gostaria que o doutor Cláudio me explicasse como que essa notificação é através do aplicativo, como que é esse compartilhamento de uma informação que a lei hoje considera como dado sensível, que é o dado de saúde. Nós temos sistemas de notificação no Brasil, que são sistemas do Ministério da Saúde, que protegem a identidade do usuário, respeitam, portanto, embora sejam anteriores, eles respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados e são eles que alimentam o controle de todas as doenças. Nós não temos ainda sistemas que contemplem a participação direta do usuário. Agora, não me parece que isso seja um grande desafio tecnológico. Essa notificação poderia, inclusive, ser anônima, se o interesse é saber o número de casos, não é necessariamente saber quem são as pessoas. Mas, ainda que não fosse anônima, ainda que fosse a notificação identificada, ela pode obedecer às mesmas regras, por exemplo, do Conect SUS, que é aquele sistema que oferece o atestado da vacina, que tem toda a proteção para isso. Né? Legal, faltando 18 minutos para 1h, vamos seguir aqui com mais um tema no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ataques de candidatos às urnas eletrônicas na campanha deste ano estarão na mira da Comissão de Direito Eleitoral da Seccional Paulista da OAB. Um observatório do tema e uma espécie de disque-denúncia deverão ser criados. O advogado Dr. Ricardo Vita Porto, recém-nomeado presidente da comissão, diz que sua missão será a defesa intransigente da democracia e que ofensivas contra o sistema de votação e as instituições serão respondidas com providências no âmbito do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. O senhor quer começar, procurador Liviano, sobre esse tema? Primeiramente, o doutor Vita Porto, um excelente quadro para capitanear esse processo dentro da OAB São Paulo, um advogado especialista em direito eleitoral, e que se juntem outras entidades, outros órgãos, a OAB Federal também, nesse trabalho da OAB aqui de São Paulo, né? Dizer apenas, em menos de um minuto, é que a minha impressão sobre o início da gestão da doutora Patrícia Vanzolini na OAB é a melhor possível. Né? Os primeiros movimentos dela têm sido absolutamente apropriados, né? Quer no sentido de haver alternância na escolha do quinto para o tribunal entre homens e mulheres, que eu achei extremamente apropriado, quer nas escolhas para as comissões, como a criação desse observatório para as eleições. Esse ano vai ser um ano dificílimo. Essas eleições prometem ser, obviamente, no sentido figurado, sangrentas, porque o risco de termos uma enxurrada de fake news, de disseminação de informações falsas é enorme. Então, os observatórios são de extrema relevância. Portanto, a OAB se preocupar com isso, eu aplaudo publicamente a OAB por essa tomada de posição. O Ministério Público precisa cumprir o seu papel, o TSE precisa cumprir o seu papel e os eleitores precisam estar atentos e denunciarem. Né? Nós precisamos ter eleições limpas, nós precisamos ter candidatos honestos, honrados, que não tentem enganar as pessoas. E todo mundo precisa se unir para que o melhor prevaleça ao final destas campanhas.
né? Então, esses observatórios são iniciativas absolutamente positivas para que bons resultados emerjam nestas eleições. Sobre essa iniciativa da OAB, com essa comissão que vai fazer todo o trabalho na defesa intransigente da democracia, urnas eletrônicas na mira, doutora Camila. A expectativa é de que, assim, como advogada, eu senti a falta de uma gestão diferente, né, como que vinha tendo até então. A gente tem uma grande expectativa em relação à doutora Patrícia, é uma querida, foi minha professora, uma excelente profissional, e eu acho que toda vez que uma mulher tem a oportunidade de mostrar, né, o seu valor, de mostrar o seu trabalho num lugar onde até então só homens estiveram, ela carrega realmente uma responsabilidade ainda maior. Eu espero que seja um trabalho sem ideologias, que seja realmente em benefício da nossa categoria e da sociedade no geral. A expectativa é muito grande em relação a isso, e até agora, como o doutor Roberto disse, tem sido um trabalho muito bom. Rogéria, seu olhar sobre esse tema? Olha, eu sou super defensora das urnas eletrônicas. Existe aí uma grande crítica sobre, mas não foi atualizado. Ótimo, então vamos atualizar. Precisa de melhoria. Vamos melhorar. Tudo pode ser melhorado sempre. Tudo pode ser aprimorado. Agora, querer voltar para o papel, caneta, é uma coisa assim, se a gente pegar outros países, por exemplo, o voto nem é obrigatório. Aqui é obrigatório. E tem muita gente falando, não, então é o seguinte, então nem vou, depois pago a multa de R$ 3,17, se eu não me engano, mas eu sei que não chega a R$ 4. Então, assim, acaba sendo até um pouco engraçado, se não fosse trágico, né, a gente pensar que num sistema democrático como o nosso, a gente esteja discutindo voltar para o papel. Gente, hoje em dia tudo é eletrônico, nós estamos aqui falando cada um na sua casa. Eu nem sei onde essas pessoas que nos ouvem estão, pode ser que estejam em outro país e estão nos ouvindo. Então, assim, não vamos fazer um retrocesso, vamos aprimorar o que a gente já tem. Eu conheço a filha do criador, que até, eu não sei se vocês sabem, mas o criador da urna eletrônica, que depois acabou vendendo para a Procomp na época, é um desembargador, aposentado hoje, mas ele, como juiz eleitoral, depois de ficar dias sem dormir praticamente, fazendo aquelas apurações, ele falou, gente, isso aqui tem que ser melhorado, e ele inventou a urna eletrônica. Então, assim, se um juiz, o que eu quero dizer com isso, ele não era um profissional de TI, quantos profissionais de TI fabulosos a gente tem hoje? Vamos aprimorar o que tenha que ser aprimorado e acabar com essa história, porque isso para mim é uma coisa sem sentido, sem sentido. Rogéria, em relação ao tema anterior, você tinha falado que você não se lembrava de quem era a frase no Brasil até o passado incerto, ela é atribuída ao ex-ministro Pedro Malan. Pois eu concordo plenamente com o Pedro Malan. Olha, gente, vamos para o próximo assunto, o tempo está correndo aqui. Você navegando, imagina você ouvinte, espectador aqui do Gente do MPD que Fala, navegando na internet, de repente se depara com um anúncio de um ativo digital que estaria devolvendo 50% do valor da carteira para os investidores. Foi o que aconteceu em junho do ano passado, quando o Kim Kardashian publicou sobre a criptomoeda Ethereum Max em sua conta no Instagram, dando detalhes naquele momento e divulgando a suposta operação. E por causa disso, ele, o Kim Kardashian, virou réu ao lado do boxeador Floyd Mayweather Jr. e do jogador de basquete Paul Pierce, num processo de pump and dump. Essa prática, pump and dump, no inglês, significa inflar e largar, e consiste em uma forma de fraude e de manipulação do mercado. O que é que revela esse episódio, doutora Camila? Foi a Kim, né? Ela é uma grande influenciadora digital, a Kardashian, o nome dela é Kim Kardashian. E ela tem realmente aí como influenciadora digital esse poder de manipulação
em massa para qualquer coisa. Se ela posta uma blusinha de algum lugar, em segundos o estoque se esgota. Enfim, a gente tem vivido essa realidade de manipulação em massa digital, que é o que a gente busca aí no direito digital, a regulamentação disso, né, de como o digital pode, até onde pode influenciar na vida de uma pessoa. Como você bem disse, o pump and dump, esse inflar e largar, é exatamente dentro, não sei quantos de vocês investem aí em criptomoedas. Será que o Dr. Roberto investe em cripto? Rogéria, não. Ninguém. Dr. Cláudio, não. Nada de cripto. Não cripto, né? Não. Não sei dos ouvintes. Olha, doutora Camila, eu não soube nem falar o nome da Kim. Imagina investir em criptomoeda. Aí não tem jeito. Graças a Deus, não está perdendo muita coisa. Realmente não faz parte do seu perfil, mas faz parte, né, do meu trabalho, e eu sou uma curiosa aí do direito financeiro digital, e a prática é uma fraude que não é só do mercado de criptomoeda, né? Ela já acontece aí em todos os mercados. Então, geralmente a pessoa pega ali um ativo muito baratinho, uma cripto de centavos, e aí ela faz essa especulação, ela cria um cenário ao redor dessa, ela já comprou, né, muitas, e aí ela cria um cenário ao redor dessa moeda, e aí tem aquele comportamento de manada, a quem vai lá e fala alguma coisa, ou como fez o Elon Musk, eu não sei se vocês acompanharam isso, em relação ao Bitcoin, que é das criptos, a criptomoeda mais famosa. Num simples tweet, ele fez assim a moeda disparar, e aí, depois de estabelecida essa super inflação, né, esse super preço, a pessoa vai lá e zera a sua carteira, despeja, né, todos os seus ativos, zera a sua posição, e aí começa aquele desespero, porque aí os outros também, né, aquele comportamento de manada também é o inverso, eles se desesperam e todo mundo começa a vender junto, e aí vai lá para baixo, e muita gente perde muito dinheiro nisso. É uma prática ilegal, mas que não acontece só no mercado de criptomoedas. 7 minutos para 1h agora. Procurador Liviano, a gente vai aqui para as perguntas da nossa audiência, e eu começo com o senhor, porque logo em seguida eu vou liberá-lo por conta do seu compromisso. Adriana Oliveira, no Instagram, quer saber o seguinte: sua avaliação sobre a medida do ministro Lewandowski, que oficiou os ministérios públicos estaduais para que adotem as medidas necessárias para fiscalizar pais que não estão vacinando seus filhos contra a Covid-19. Veja, Adriana, oficiar para que o Ministério Público cumpra o seu papel, isso é algo plausível, mas aquilo que, na verdade, acabou acontecendo, Mauro, é que isso que causou desconforto foi a forma como isso aconteceu, Mauro, que o ministro Lewandowski deu ordem, né, para que o Ministério Público assim agisse, né? Na verdade, nós temos alguns elementos aí nesse tema. Primeiro, a questão da obrigatoriedade ou não da vacinação. Esse é um debate que vem se estabelecendo há bastante tempo. Veja que nós temos aquela vacina tríplice, né, a BCG, né, que já há bastante tempo isso se consolidou, e é uma coisa naturalizada que as crianças recebem a vacinação. O ponto é que essa vacina ela já foi testada, já está totalmente segura do ponto de vista sanitário. Temos aqui o Dr. Cláudio, que é a maior autoridade nesse assunto, nós somos apenas curiosos, né? Estamos aqui nos valendo daquilo, pouca informação que nós temos. Mas me parece, pela pouca informação que eu tenho, que a vacina, até pelo que o Dr. Cláudio nos disse, do ponto de vista de política, de estratégia de enfrentamento da pandemia,
é o caminho que vem sendo adotado, que é algo relevante, que haja, ainda que nós não tenhamos tido tempo suficiente para fazer as testagens, os exames científicos necessários em relação às vacinas, é o que nós temos, né? Então, nós vamos deixar as pessoas morrerem ou nós vamos usar a vacina que nós temos? Agora, quanto ao ministro Lewandowski dar ordens ao Ministério Público, o Ministério Público tem as suas prerrogativas estabelecidas na Constituição, né? Então, ele deve ter atenção ao respeito devido ao Ministério Público, né? E a proteção às crianças também ela é objeto de regra constitucional, que elas são prioridade absoluta. Então, cada um deve ter atenção às regras que emanam da Constituição. E aí todo o jogo se encaixa bem. Procurador Liviano, sua despedida bem breve. Peraí, vamos ouvir o doutor Cláudio. Vamos ouvir o doutor Cláudio. Tá. Não, só um comentário brevíssimo. Às vezes a gente pensa assim, é uma vacina nova, portanto não foi testada. A vantagem das vacinas antigas é que tiveram tempo de exposição porque foram usadas em muita gente. As vacinas atuais, todas elas, já foram aplicadas em centenas de milhões de pessoas no mundo. São vacinas extremamente seguras e que entregam aquilo que prometem como eficácia e de forma a combater as formas graves e a morte por causa da Covid. É isso mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado, uma honra, uma alegria estar com vocês. Sempre um aprendizado participar aqui do Gente do MPD que Fala. Uma alegria estar com você, Camila, Rogéria, Cláudio, Mauro. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado pela presença. Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça, nesse Gente do MPD que Fala. Até uma próxima oportunidade. A gente segue aqui com mais perguntas, faltando 3 minutos para 13h. É bem rapidinho aqui. Eu só vou pedir a brevidade de vocês. Dr. Cláudio Mairovitch, em março do ano passado, pergunta aqui o Carlos Henrique Melo, ele está no Facebook, quando o Dr. Queiroga substituiu o general Pazuello no Ministério da Saúde, o senhor declarou, segundo aqui o Carlos Henrique Melo, que o pior do que está não fica. Aí ele pergunta, o Carlos Henrique Melo, se o senhor ainda acha isso. É difícil. A gente brinca que o poço não tem fundo, ou o inferno tem subsolo. Eu não acho que está pior, mas está tão ruim quanto, mostrando para nós que o comando da pasta do Ministério da Saúde não está nas mãos do ministro, mas está nas mãos do próprio presidente da República, que mantenha uma figura de fachada, seja ele general, seja ele médico, o que for. O Ministério da Saúde tem sido ausente nessa crise. A Valéria Jureidini está com a gente no YouTube e, doutora Camila, ela pergunta o que é a Dark Matter e como lidar com esse tipo de ferramenta. Desculpa, não entendi a pergunta dela. O que é a Dark Matter e como lidar com esse Dark tipo de Web? ferramenta? Ela coloca aqui Dark Matter, M-A-T-T-E-R, Matter. Sim, doutor Cláudio. Dark Matter tem saído nos dias recentes no noticiário como um sistema que tem sido cobiçado pelo gabinete do ódio como um sistema de espionagem que é usado em alguns países totalitários para controle das redes sociais, controle das pessoas. Então, a notícia que tem saído é que o gabinete do ódio aqui no Brasil quer trazer isso para cá. Obrigada, doutor Cláudio. Sim, é isso mesmo, né? Isso, a gente já tem esse controle, por exemplo, em países como Coreia do Norte, né? Países que têm esse sistema mais totalitário, né? E realmente é preocupante. Obrigada pela pergunta. Não sei se a gente poderia voltar a conversar sobre isso por causa do tempo. É um tema bem complexo que eu acho que a sociedade precisa estar informada. Sim, a gente precisa abordar esse tema mais futuramente aqui para as nossas discussões. E a nossa última pergunta aqui vem do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo. Rogério, a sua posição, pergunta ele, da Latam, ou qual é a posição da Latam em relação à vacinação de seus funcionários e fornecedores? Bem brevemente, que o tempo já está em cima. Sim.
Bem, a gente estabeleceu que todos devem se vacinar e aqueles que não se vacinarem, eles serão despedidos por justa causa. E isso em razão de que a gente estaria expondo os nossos clientes ao risco, uma vez que a gente lida com o público em geral. Então, a Latam e outras, né, do mesmo setor decidiram que sim, é obrigatória e sim, nós exigimos que apresentem a carteira completa, com as doses todas, inclusive a terceira. Um agradecimento a vocês todos pela participação nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Participaram com a gente hoje o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, ele é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD. Doutora Camila Studart, advogada, palestrante, consultora especializada em Lei Geral de Proteção de Dados, a Rogéria Jeremec, Compliance Officer do grupo Latam Airlines, e o médico sanitarista da Fiocruz de Brasília, Dr. Cláudio Maierovitch, ex-presidente da Anvisa, ex-diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde e atual vice-presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Na mesa de som hoje com a gente, na Rádio Trianon, o Fabiano Souza. Muito obrigado, Fabiano. O Sérgio Souza na gerência técnica da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon chegando por aqui até às 3h. Em seguida, Malu Mota e Silvia Vinhas com o programa Duas na Tri. Às 6 da tarde, o jornalista Renato Albuquerque traz o Radar Paulista. E agora, a Débora Mendonça vem com as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. 1h, 2 minutos. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.